Olha, na cidade de Parnaíba, Cláudia Brandão, uma decisão foi tomada de que o comércio volte a funcionar. A decisão fez parte de um decreto assinado pelo prefeito Monsanto. Cláudia. Pois é, a gente fica um pouco preocupada, não vamos entrar no mérito, ele é o gestor e é médico, mas coincidentemente hoje saiu uma carta do prefeito da cidade de Milão, lá no norte da Itália, e o prefeito de Milão pede desculpas à população porque no momento de aceleração da curva dos casos de coronavírus, ele não atendeu ao apelo de isolamento total e hoje Milão vive uma catástrofe em termos de saúde pública. Os necrotérios já não dão mais capacidade, já não tem mais capacidade de guardar todos os corpos. Então, justamente quando sai esse pedido de desculpas, o reconhecimento de que errou ao não fazer o isolamento, a mesma coisa eu vi hoje também do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos, reconhecendo que, em relação a isso, a falta do isolamento provocou uma explosão de casos. Os Estados Unidos hoje já superam a China e a Itália, tanto em número de casos como em número de mortes. E aqui em Parnaíba, ao contrário, vai começar a funcionar o comércio, né? Vamos ver como é que vai ser esse funcionamento. O prefeito Monsanto falou a respeito do que motivou a sua decisão. Vamos ouvir. E isso vai estimular muitas prefeituras que não sabiam o poder, o direito que ela tem. E nós sabemos, a nossa prefeitura é boa, é muito boa, é de gente muito capaz, eu recontei os melhores. Então, vai estimular outras prefeituras que tem. Então, tem um terceiro inimigo, né? Além dessa fome, é o desemprego. O desemprego, um país que tinha 13 milhões, e aí, todo mundo. Então, nós não podemos enfrentar esses, né, Então, o senador, o prefeito Monsanto, perdão, o hábito, né? Justificando a sua decisão. Hoje, a informação que temos é de que o comércio está com as portas abertas, a população, me parece que ainda com um pouco de receio de sair de casa, mas o comércio está funcionando, vai funcionar normalmente aí nesses próximos dias. Existe essa ansiedade das pessoas para que possa ser retomada as atividades econômicas. Por outro lado, existem as recomendações médicas de que haja prudência na hora de fazer com que essas medidas sejam tomadas. Bom, Cláudia, nessas discussões todas ficamos nós aqui meio que sem saber o que fazer, mas o ideal nesse momento é ir para o comércio, eventualmente, mas com muita prudência e com muita cautela, né? Tomando todas as precauções básicas que a gente já conhece. Exato, Joelson, até porque a gente viu a recomendação da Organização Mundial de Saúde e da Sociedade Brasileira de Infectologia, que são os maiores especialistas na área, recomendando que as pessoas mantenham o isolamento e não apenas aquele chamado isolamento vertical, que segrega apenas os chamados pacientes de risco, como os idosos, as pessoas que têm doenças pré-existentes. Existe a preocupação porque há os casos de assintomáticos, pessoas que estão contaminadas, não manifestam os sintomas, mas podem passar a doença para aqueles que se encontram com a saúde mais debilitada e aí causar um grande problema. Vamos a Parnaíba, vamos falar com Emílio Cerqueira, o nosso jornalista Emílio Cerqueira, que fala conosco ao vivo agora, direto de Parnaíba, para falar como é que está a movimentação do comércio nesse momento. Emílio Cerqueira, boa tarde para você. Como é que está a movimentação em Parnaíba, Emílio? Boa tarde, Joelson. A movimentação já começa a ficar maior aqui na cidade de Parnaíba após o decreto do prefeito Monsanto, liberando o funcionamento do comércio. Aqui estou no centro da cidade, na Praça da Graça, onde tem uma concentração do comércio, já aqui na rua Coronel Jonas Correia, conhecido como Calçadão. Algumas lojas já abriram, alguns vendedores ambulantes também já saíram de casa após o decreto. A gente percebe agora a movimentação de consumidores ainda pequena, mas alguns vendedores já falaram que começa o consumidor sair de casa para poder visitar o centro e as lojas do centro de Parnaíba. Para o vendedor, um alívio, né, que já estava dependendo dessa renda, mas contra a recomendação da OMS. Enquanto isso, quem está na rua fica satisfeito, né? Mas a gente sabe que não é o recomendado pelas organizações. Tá aí. Agora, me diz uma coisa, Emílio.
O que você tem sentido da população? A população tem sentido segurança de voltar para as ruas? Os comerciantes estão mais animados com essa possibilidade? Como é que a população parnaibana está sentindo o clima nesse momento com essa nova decisão? Joelson, a população ainda está um pouco receosa, ela ainda não quer sair de dentro de casa, mas a gente percebe algumas pessoas já com coragem, já se sentindo mais à vontade, sem medo, e saindo até o comércio. Emílio, o que você tem sentido então é que há um certo receio, né? Mas aquelas pessoas que estão saindo às ruas, elas estão tomando alguns cuidados ou precauções nesse período mais crítico? Joelson, percebemos algumas pessoas usando máscaras, algumas com álcool em gel na mão, mas ainda é possível ver pessoas que estão saindo sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Obrigado, Emílio. Nós estamos vendo aí as imagens que estão sendo feitas pelo Emílio, jornalista, com o celular, né? Nós percebemos que está ao vivo com as imagens no celular. Nesse momento, a gente percebe até um certo, vamos dizer, um relaxamento, né, Cláudia? As pessoas estão aí nas ruas. Esse é o perigo, né, Joel? Se a gente entende a necessidade, a preocupação, é a preocupação de todas as pessoas, dos empresários e também dos trabalhadores, com essa paralisação, porque deixa de entrar dinheiro nas empresas, deixa de entrar receita e fica difícil honrar os compromissos. É uma preocupação que atinge o mundo inteiro, inclusive com os possíveis desempregos que surgirão depois disso, que são já inevitáveis, né? Mas a recomendação é que mantenha a distância, já que abriu, já que está funcionando, mantenha a distância de pelo menos 1 ou 2 metros de outra pessoa, coloque a máscara, ande com o álcool em gel. É melhor evitar uma tragédia maior, porque a nossa rede pública de saúde não tem capacidade para atender muita gente ao mesmo tempo.